Bom dia, dentista, live 77, toda segunda-feira. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ninguém mais, ninguém menos que Manuela Martins, uma referência em pesquisa, uma referência em diagnóstico. A gente vai conversar com ela sobre qual o melhor momento, né, do diagnóstico clínico das patologias, qual é esse melhor momento para a gente pedir os exames de imagem. Eu não sei se você, às vezes, fica na dúvida da identificação de algum tipo de lesão, de alguma situação aí no seu consultório. Em que momento a gente deve pedir os exames 2D e os exames 3D? Sempre complementando o diagnóstico. A Manu chegou aqui, vamos tratar. É isso aí, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Bora falar de diagnóstico. Hoje é diagnóstico na veia, diagnóstico clínico e diagnóstico por imagem. Ei, Manu! Bom dia, bom dia! Bom dia, deixa eu aumentar seu volume aqui. Que honra estar aqui com vocês! Opa, a honra é minha. Coisa bem boa. Cheguei cedinho aqui na faculdade para garantir que ia Ah, dar você já tá aí. já, que 8h30 tem uma aula. Esse horário é curioso, porque é um horário um pouco difícil, mas ao mesmo tempo eu percebi que tem algumas pessoas que assistem deslocando, fazendo alguma coisa. É verdade, é verdade. Sabe? Eu comecei fazendo as minhas lives à noite, aí depois eu comecei a dar aula de noite, porque aqui a gente tem curso noturno também, e aí tive que mudar para de manhã, e eu vou mesclando. E não tô conseguindo fazer assim toda semana por questão de agenda mesmo, mas é tão bom, né, a gente interagir. É bom e a gente vai ficando mais, sei lá, mais fluido assim Com certeza, com em certeza, conversas, em com trocas, né? Isso é tão incrível. certeza. Ah, fica Muito mais leve. obrigada por aceitar o convite. Eu Fala que um pouquinho, enfim, você é um nome na odontologia brasileira e na pesquisa, mas fala um pouquinho de você, do seu fazer. Você falou que já está aí na faculdade, para Uhum. depois a gente, enfim, entrar nessa questão do diagnóstico em si. Bom, então eu sou uma amante do diagnóstico, assim como tu. Tenho minha formação foi mais na patologia, né? Eu fiz patologia na USP São Paulo, ainda em 98, terminei o doutorado, mas sempre trabalhei tanto na pesquisa como na parte clínica. Claro que a parte clínica acabou sendo sempre muito mais vinculada às faculdades por questão de momento de vida, de as portas se abrirem. E realmente eu acho que eu tenho mais esse perfil também pesquisador aí, está vinculado às universidades, abre muitas portas, né? Então eu sou professora aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul há 16 anos aqui, mas antes dei aula há 12 anos em várias universidades particulares em São Paulo. E onde eu sempre consegui trabalhar o diagnóstico integrado. A minha base veio na Pato, mas sempre fui professora de estômato também. E tive um momento lá na Universidade de Brás Cubas, onde a Pato, a estômato e a rádio tinham que integrar. Então, eu trabalhei muito com a professora Marlene Fênio, lá da USP, ela era chefe da Incrível. responsável. E como foi bom, ela dizia, tá, a parte mais técnica da radiologia deixem tudo para mim. Agora, toda a parte de diagnóstico de lesões, eu quero tu e o Ricardo Reitz, que fez depois, inclusive, o doutorado com ela, eu quero vocês comigo. Então, essa noção do diagnóstico integrado sempre foi uma coisa que fez parte da minha rotina, né? Aí eu casei com um estomatologista, que é cirurgião, que é radiologista também. Então, a gente vive o diagnóstico, né? E tanto na pesquisa como no ensino. Mas ensinar diagnóstico sem integrar não tem como, né? Não tem como. E o diagnóstico, você sabe que eu venho falando muito isso aqui. No meu propósito é fazer com que o dentista entenda o diagnóstico tridimensional, que é uma coisa que a gente não aprendeu na rotina. Mas o que eu falo é que se a gente errar no diagnóstico, a gente errou tudo, né, Manu? Tudo, tudo, tudo. É como tu tá querendo construir um prédio numa areia movediça, entendeu? Vai Né? ruir e, e com diferentes repercussões dependendo do caso, né? Então, sem dúvida, acho que é essa tecla, né, do básico bem feito, de um diagnóstico bem feito que as pessoas passam, atropelam o processo diagnóstico, né? Desde da anamnese, a solicitação de exames complementares,
Eu gosto muito quando eu vejo os teus posts também, mostrando bem essa diferença, né, do mapa, do GPS, e a mesma coisa, né? Se a gente não fizer essas analogias, às vezes fica difícil de entender. Mas como a gente quer trabalhar o diagnóstico, né, de uma maneira mais rasa, superficial, a gente quer aprofundar. Vai ser como a gente enxerga o nosso paciente também, vai como a gente enxerga todo o processo diagnóstico e a gente se enxerga, né? Como a gente, como profissional, se contenta, né? Você se contenta com o mapa ou você quer buscar o GPS para fazer o caminho, o percurso melhor? Mas, Manu, o diagnóstico começa muito antes, né? Eu fui gestora de um serviço por muito tempo, um serviço grande, e o que eu percebo, e aí eu queria que você falasse isso para quem está ouvindo a gente, quem vai ouvir depois. Tá todo mundo muito focado no dente, tá todo mundo muito focado em tecido duro, e um exame clínico que vai definir que tipo de exame vai ser pedido depois, ou qual vai ser o prognóstico desse paciente, ele começa com um exame completo. Fala isso pra gente, numa anamnese completa e num exame clínico completo. Bom, acho que é um momento, né? Acho que na vida profissional da gente, que a gente tem se deparado com muitos erros diagnósticos, né? E tem chamado muita atenção. Todos nós no dia a dia recebemos o tempo inteiro, seja a gente aqui na faculdade, vocês aí no consultório. A gente tem muito erro. E o erro começa desde que você olha para o paciente. As pessoas não olham mais para os pacientes. Então eu costumo falar que uma anamnese bem feita, ela começa quando você olha para o paciente, quando você conecta com esse paciente, quando você começa a conversar com esse paciente. Então, esse exame completo, a gente diz que ele tem que realmente ser vivo, né? Então, a gente fala muito no vivo, onde você tem que visualizar, você tem que integrar, você tem que variar possibilidades, né? Você tem que antecipar. E com isso, você precisa conhecer o seu paciente. Eu vi uma vez, eu acho que foi uma live sua que você falou assim, não sei se foi com TV, alguma coisa que você falou, a gente tem que começar a observar o paciente quando ele está entrando E no consultório. exatamente. Ali, pessoal, tu já vê até traços de personalidade para tu pensar como é que tu vai abordar o processo diagnóstico e mesmo o planejamento terapêutico, né? Então, você tem que ser generoso com o seu paciente. Ser generoso significa conectar com ele realmente, né? Então, quando você já está vendo como ele tá, como é a postura, como é a marca, como que ele fala, tu já vai olhando a face, tu já vai vendo se tem algum um distúrbio facial importante já nesse movimento. E depois, à medida que tu vai conectando e tu vai fazendo essa entrevista dialogada, né? Hoje a gente chama ainda anamnese, claro, porque a gente gosta, é um nome, né, onde a gente realmente tem esse apego, porque ele traz essa forma importante de conhecer a pessoa. Mas hoje eu acho que a gente tem que pensar muito mais numa conversa, numa entrevista mais aberta, mais moderna, onde a gente siga aquele ritual que tem que ter um checklist na nossa cabeça, né? Mas a forma de abordar não pode ser assim. Você tem ou teve diabetes, hipertensão, você usa algum medicamento, nem olha para cá do paciente. Ele já está preparado para falar, não, 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 ele tem não. inclusive medo que se ele te disser sim, você não vai É. atender ele, né? Ou às vezes ele acha que tem coisa que o dentista não precisa saber. O que eu preciso contar para o dentista que eu uso essa medicação? Né? Às vezes eles acham, por exemplo, a gente usa muito esse exemplo, eles tomam bisfosfonatos, mas eles acham que é cálcio. É cálcio. Só que ele não te fala, entendeu? Ele acha que o dentista não precisa saber. Os pacientes acham que o dentista não precisa conhecer eles profundamente. Então, a gente precisa mudar isso, né? E essa conversa tem que ser uma conversa sem pressa, né, Manu? A gente vê o mundo acelerado, todo mundo correndo. Alguns colegas não dão a verdadeira atenção a essa etapa do tratamento e é o que você falou, ali conecta, ali começa a confiança, ali começa, ele se importa comigo. Então, se ele se importa comigo, eu posso abrir meu coração e todas as minhas angústias. Como acontece com a gente já foi a algum consultório médico, algum lugar, e a gente não percebe essa conexão, e aí você fala, para mim a consulta já deu, eu não quero nem falar muito mais de mim, né? Porque essa conexão não aconteceu. Não deu.
Sabe que eu sempre conto um exemplo? Eu dava aula em Santos, na Unimes. E aí eu perguntei para a Márcia, que era a coordenadora na época, eu falei, ai, Márcia, eu queria marcar um oftalmo. Eu sei que aqui em Santos tem médicos muito bons. E às vezes é mais prático, já que eu tô aqui, eu dar uma corrida ali no médico do que às vezes em São Paulo. Ela me indicou. Nossa, cheguei em uma clínica, gente. Era fontes na entrada, tudo muito chiquetoso, piriri, parará. Quando eu sentei na frente daquele oftalmologista, ele não fez anamnese. Ele só me dizia assim: acho que você é uma boa candidata para a cirurgia refrativa. Porque a nossa cirurgia refrativa, ele só falava isso. Eu tinha, na época, hipertireoidismo. Ou seja, que é a doença de Graves, que inclusive tu pode ter um ocular. Eu disse, eu não vou falar nada para esse cara, essa consulta para mim não valeu de nada. Até a prescrição do óculos, eu não usei. Então, eu disse assim, pelo amor de Deus, eu não sou idiota, o cara só me olhava como uma possível candidata para cirurgia refrativa. Ele queria vender um procedimento, ele não estava preocupado com a minha saúde. Eu tomava medicação, eu poderia ter um problema ocular, graças a Deus eu não tinha, porque eu foi diagnosticado precocemente. E aí tu vê, foi um outro oposto. Quem diagnosticou o meu hipertireoidismo foi uma dermato. Porque a minha pele, eu nunca tinha tido problema de pele, a pele alterou, e ela era uma dermato, mas não uma dermato estética, era uma dermato de pereba, como eu falo, de doença, entendeu? E ela fez uma baita anamnese e disse, não, eu vou te pedir tudo que é exame. E aí ela detectou o hipertireoidismo. É isso, gente. O diagnóstico é isso. Porque se a gente não conecta e perceba como aconteceu com você, isso já aconteceu comigo e a Manu acabou de dar um exemplo incrível. Você bloqueia. Você bloqueia. No meio da consulta, você fala, para mim já acabou. Tomara que acabe logo, porque eu não vou fazer nada com esse profissional. E pensa bem, tu tem que fazer uma anamnese, uma entrevista dialogada, bem conduzida e bem ampla. Hoje, com todos os hábitos que os pacientes têm, a gente vive em uma vida doida. A gente tem muito mais paciente autista, paciente que não está dormindo bem, paciente que faz dieta ácida, que tu olha, ele parece saudável. Como é que é o slogan do PV que eu adoro? Vida saudável, vida saudável, É boca uma doente. coisa. Porque assim, as pessoas um monte de dietas diferentes, apertam os dentes. Então, assim, a gente está vivendo um mundo completamente diferente, muito mais polimedicado. Então, eu preciso entender esse paciente. Além disso, eu tenho que fazer um bom exame físico extra. Então, eu tenho que palpar a linfonodo, eu tenho que avaliar, pelo menos, movimentos básicos da articulação temporomandibular, abertura e fechamento de boca, restrição, se tem ruído, se tem dor. Eu preciso ver glândula salivar, ver como é que está o funcionamento dessas glândulas. Aí eu preciso fazer um bom exame físico intra das mucosas, porque elas vão te refletir muitas alterações. Aí eu vou para cárie, doença periodontal, entendeu? Exame periodontal completo, exame superfícies dentárias completo, para daí eu formular hipóteses. As pessoas não formulam mais hipóteses diagnósticas. Para daí pensar se eu preciso ou não fazer um exame complementar e qual o exame complementar exame complementar? Que realmente vai me ajudar. Então, assim, a gente vive, acho que 2 mundos, assim. Um, onde ninguém olha para isso, tá? 3 mundos, vamos falar, tem sempre o lado bom também. Um outro mundo onde as pessoas não avaliam e aí pedem todos os exames, sem ter um porquê de fazer esses exames. E aí o mundo ideal, que seria fazer uma boa avaliação e, baseado numa hipótese diagnóstica, solicitar exames que te ajudem a complementar para que tu estabeleça um diagnóstico preciso, né? E aí possa planejar adequadamente, individualizar o tratamento para o seu paciente, baseado em tudo que você avaliou dele, né? Exatamente. Essa falha de diagnóstico e essa pressa, e aí você colocou bem aí no seu exemplo, né? O oftalmologista estava interessado em vender um tipo de procedimento. Se o dentista tem uma caixa de ferramentas, com uma série de procedimentos que ele é capaz de fazer, mas ele não está conectado com o diagnóstico, ele vai tentar sacar daquela caixa de ferramenta o que se aplica ali sem entender, né, esse paciente como um todo. Quando a gente fala em diagnóstico de uma forma real, a gente fala de servir como gostaria
de ser atendido, né? E aí vem uma coisa que você falou, quando você chega no dentista, se ele palpa linfonodos, se ele avalia a TM, né? Se ele olha mucosas, ele já se diferenciou. E Com aí, certeza. dentro daquele processo que alguns acham, né, a concorrência está muito grande, eu tenho que atender muitos pacientes, eu tenho que ser rápido, você sai do todo mundo igual, do commodity, do Uhum. básico mal feito que está todo mundo É, fazendo, e se diferencia já para um começo do primeiro atendimento com diferenciação. conecta e conecta de uma maneira a confiança que você, tudo aquilo que você, inclusive, quer oferecer depois de tratamento, né? E que aonde o cirurgião dentista realmente tem o retorno econômico, digamos assim. Eu vejo assim, o retorno econômico. Eu trabalho em serviço público uma vida inteira, o meu retorno ele não é diretamente econômico, mas a gente tem que botar que existe, né, esse retorno para o colega dentista na clínica. Ele vive disso, ele precisa disso. Só que o que ele não entendeu é isso, que só vai acontecer esse retorno econômico se ele tiver a confiança do seu paciente. E, inclusive, tudo aquilo que ele for propor, se o paciente confiar realmente nele, ele vai levar em consideração. Ele vai se organizar para fazer aquilo que aquele profissional está dizendo, né? Então, esse fazer bem feito, comunicar bem, porque também tem muito colega que faz bem feito, mas ele não consegue olhar para o paciente e explicar. Olha, o que a Uhum. gente está fazendo aqui é um processo diagnóstico. Eu não tenho uma varinha de condão, não vai ser assim hoje, agora, aqui eu vou fechar tudo, todos os diagnósticos, nós vamos construir isso juntos, eu vou precisar de outros exames. A gente vai juntar todas essas informações e vai planejar o que for melhor para você. Para você. Você é Uma importante para frase mim. que você falou, Manu, que dura 10, 12, 15 segundos e que já muda completamente a percepção de quem é o interlocutor do outro lado, né? Gente, generosidade é tudo, acho que em saúde principalmente, sabe? Se você não tiver empatia, se você não tiver generosidade com o paciente, com a equipe que trabalha com você e com você mesmo, porque a gente vai errar. Faz parte, gente, né? A gente vai errar. E aí a gente tem que ter essa generosidade com a gente, primeiro para a gente não se acabar, né? Mas segundo, para poder olhar para o paciente assim, sabe? Eu estava pensando nisso, 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 a gente fez essa conduta, não respondeu, e agora a gente vai pensar em fazer isso, isso, isso. No momento que você, inclusive, tem o paciente com você, até quando você errar, porque a gente vai errar sim, ele vai seguir com você. E acontece isso muito no processo diagnóstico. Vamos supor, tá? Tem lá uma lesão ulcerada na boca. E aí você pode olhar para o seu paciente, depois da avaliação, e dizer assim, olha, tenho suspeita que tem um fator traumático. Então vamos fazer assim, primeiro vamos tirar o trauma, tá? Vamos tentar tirar essa, vou fazer lá uma plaquinha de acetato para tirar o contato ali daquela região dos dentes, supondo. Mas tu vai voltar aqui semana que vem e eu vou te olhar, te examinar de novo. Quando você examina e aquela lesão não regrediu em nada, você tem que olhar para o paciente e dizer assim, não adianta aí botar laser, botar, olha, eu sou fã, super fã do laser, mas o problema é a base, né? O diagnóstico. O povo vai atrasando o diagnóstico de câncer por estar usando o laser inadequadamente. Aí prescreve Silon. Volta daqui a um mês. E a lesão segue crescendo. Então, vejam, se eu vejo que não respondeu e eu tô de mãos dadas com o meu paciente, ele está confiando em mim, eu digo, ó, não respondeu. Seguinte, vamos fazer uma biópsia. Porque não é assim, não fechou totalmente. Não teve sinal nenhum de melhora. Vamos fazer uma biópsia. Porque às vezes eu estou diante de uma doença autoimune, às vezes eu estou diante de um câncer. E não tem problema nesse processo diagnóstico eu pensar em algo traumático, desde que eu tire o trauma e eu acompanhe o paciente. E você tem que comunicar isso para o seu paciente. E quando você Ele tem que... comunica, né, Manu? Ele se sente seguro e aí ele também se sente cuidado, porque não está me falando o pior cenário primeiro. A gente está tentando ver se é alguma coisa simples. Claro, quando você está pensando que pode haver um trauma, né? Porque tem casos que, por exemplo, a gente olha, é aquela cara crachá de carcinoma, eu já digo para o paciente, olha,
a gente está diante de várias possibilidades. Aí tu tem que também trabalhar. Eu não sei se você ouviu falar no protocolo Spikes. Não, fala pra gente. O protocolo Spikes é um protocolo de notícia ruim, Olha, aonde tem vários itens que você tem que fazer para dar uma notícia ruim. Só que a gente acha que para um paciente notícia ruim é câncer. Não, notícia ruim é perder um dente. Notícia ruim é a falha de um implante. Notícia ruim é você identificar que ele está com uma xerostomia, uma hipossalivação gravíssima. Então, a gente tem que preparar o ambiente, preparar o paciente para a gente dar uma notícia ruim. Então, esse protocolo Spikes, ele te traz as regrinhas, assim, básicas para você dar notícias ruins de saúde, etapas, tá? E essa verdade bem feita, bem dita, faz toda a diferença na adesão, no entendimento do paciente, até de uma doença ruim. Né? O paciente tem que sentir que você está com ele. Então, a gente, quando tem suspeita de câncer e a gente quer fazer a biópsia no mesmo dia, eu não vou dar mais uma semana. O paciente tendo condições sistêmicas de fazer a biópsia no mesmo dia, a gente vai dizer, olha, lesão que o senhor tem na boca, pibibi, papapá, pode ser um tumor, eu não estou dizendo câncer, entendeu? A gente cuida com a palavra, pode ser um tumor, pode ser também uma doença infecciosa, pode ser uma lesão reacional, mas assim, eu só vou ficar tranquila e eu quero que a gente faça esse processo diagnóstico da melhor maneira possível fazendo a biópsia. A gente precisa dessa biópsia. Seria muito importante para o senhor sair com essa biópsia, com a senhora, entendeu? Então, a gente assusta, claro que vai assustar o paciente, gente. Mas se eu sei disso e eu posso biopsiar, por que eu vou esperar mais uma semana, 10 dias e aquele tumor crescendo? Então, tudo depende da hipótese que tu está formulando, mas você tem que ser honesto com o seu paciente. E você tem que ter avaliado ele muito bem para ele confiar em você. Se simplesmente, vamos supor, tá? Que poderia acontecer, mas graças a Deus não acontece. Estou aqui na faculdade, o aluno só me chama. Eu digo, como vai o senhor? Abre a boca. Ah, sim, hipótese de carcinoma. Faz a biópsia. Que isso? Como é que fica esse paciente? Como é que fica aquele ser humano ali do outro lado? do outro Tu lado. entende? Quanto ele vai confiar? Daqui a pouco ele pode dizer assim, não, esse povo aqui não toca em mim. Então, vejam, é um processo diagnóstico. O nome processo diagnóstico. Não é algo estanque, é algo em movimento, é algo que pode sofrer interferências de várias áreas, digamos assim. Então, conectar é muito importante. E levar tudo em consideração, desde o oi, né, até o tchau, levar tudo em consideração. Eu acho que quando é uma opinião minha, veio aqui na minha cabeça, né? Você está na faculdade hoje, você está numa clínica de patologia, estomatologia, então espera-se que o paciente que vai aí tenha alguma suspeita ou foi direcionado por alguém para esse tipo de clínica. Quando está no consultório do dentista, ele precisa abrir essa mente, porque o dentista acha que o paciente foi ao consultório para tratar de dente. E às vezes ele recebe, por exemplo, o odontista, ó, eu tô te encaminhando para fazer a endo do incisivo central superior direito. Não é para você olhar só o incisivo central superior direito. Tem que olhar toda a cavidade, né? Tudo, gente. É uma oportunidade tão rica quando o paciente está com a gente, de conhecimento, troca. A gente não pode deixar passar. Não pode. Você sabe que isso acontece muito na radiologia também, e eu falo isso para os meus alunos, eu dou aula na especialização de rádio e em outras especialidades, digamos assim. E o que a gente percebe é que o dentista, quando pede uma radiografia, mais simples que seja, uma periapical, ele também só olha para aquele dente suspeito, né? Não tem o hábito de olhar toda a radiografia, mesmo que seja uma simples periapical. Então, ele está de olho no 36, mas o 35 está ali do lado e apresenta alguma outra situação que foi bloqueada, né? E tem vezes que eu tenho a impressão que, por exemplo, numa panorâmica, a pessoa nem olha a panorâmica, só o laudo. E às vezes não olha nem a panorâmica toda, né? Aquele exame tão rico, tão amplo, limitado em algumas situações, né? Dependendo do que você deseja Dá o ver. mapa. É o mapa de papel, mas
tem informação ali, né? Que Claro. se junta com a clínica, esse apanhado de informação vai ajudar. E aí, Manu, quando a gente vai para alguns tipos de patologias, né? A gente sabe que radiograficamente elas são semelhantes, né? Pode ser Ótimo. isso, as hipóteses diagnósticas que você citou, e quando o dentista recebe um laudo de que pode ser isso ou isso, duas ou três hipóteses, vamos explicar para eles por que às vezes não tem a definição da hipótese e por que a Ótimo. necessidade do exame histopatológico, né, da biópsia, para definir aquele diagnóstico. Bom, então assim, pensando do ponto de vista de imagens, né, de lesões intraósseas que vão estar lá substituindo o osso normal, né, porque a lesão está crescendo, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, a lesão cresce, o osso sai, né? Então assim, a gente tem que olhar com muito cuidado porque a imagem nos conta muita coisa. Em termos de comportamento, de evolução, mesmo que às vezes a gente não saiba o tempo, porque a gente não sabe quanto tempo está lá dentro do osso, a imagem já te diz muita coisa. Então, assim, a gente sempre fala muito na semiotécnica das lesões ósseas, aonde você vai coletar várias informações também. Algumas vão ser mais limitadas, que nem eu falei, do tempo, só se o paciente tiver uma imagem, tipo assim, tiver a panorâmica de um ano atrás e a de agora. Mas senão a gente fica perdendo tempo. Mas, por exemplo, se a gente está diante de panorâmica, por exemplo, o periapical, que tu vai falar radiolúcido, radiopaco misto, tá? Uhum. Tem várias lesões que substituem o osso por um tecido que não oferece resistência ao raio-x. Então vai ser tudo radiolúcido. Só que Uhum. vejam, eu tenho principalmente as radiolúcidas ou hipodensas, né, na tomo. Gente, é um universo igual a Via Láctea. Tem muita estrela ali no meio. E o que é importante? A gente saber que o exame de imagem ele vai te ajudar muito nesse processo diagnóstico, mas ele não consegue fechar diagnóstico da maior parte delas. Por quê? Principalmente essas radiolúcidas. Meu Deus, essas radiolúcidas vão assim, ó, de um granuloma, de um cisto radicular, de um defeito de Staphne, a um ameloblastoma, ceratocisto. É uma gama de lesões com comportamentos diferentes. Tá, Manu, mas às vezes, por exemplo, se eu pego uma lesão radiolúcida no ápice de um dente, que eu já tenho informação clínica que não é vital, eu não vejo a lâmina dura. Tá, tudo diz, tudo indica, né? Tudo sugere que seja um cisto inflamatório, um cisto radicular. Mas a certeza absoluta você só tem mandando examinar. A gente e a literatura mostra que o que tem de lesão, outra que simula cisto radicular, e lesões às vezes agressivas, osteosarcomas, que simulam o próprio ceratocisto, o próprio ameloblastoma. Se ele se colocar, começar a crescer bem no ápice, deu o azar daquele paciente de ter, e segundo, de estar bem no ápice do dente. Pode confundir. Tanto é que a gente vê, né, Cláudia, às vezes tu deve receber isso, um monte de canal tratado. A Sim. lesão daí cresceu, mas não era um cisto radicular, então não vai resolver com aquele primeiro canal tratado. E os colegas saem abrindo o dente vivo. Então, vejam como conectar um bom exame clínico, que ele diria assim, tá vivo ou tá morto. Polpa viva ou polpa morta. Se a polpa estiver viva, não vai ser cisto radicular nem aqui, nem na China, nem na Conchina. Tá? Então, assim, esse processo diagnóstico. E lesão radiolúcida ou hipodensa tem um mar de coisas. Claro que a gente formula hipóteses pela cara crachá. Ah, eu vou pensar primeiro num cerato, porque tem um crescimento mais antero-posterior. Ah, eu vou pensar mais no amelo, porque tá essa multilocularidade pelo local. Mas, assim, a gente nunca cacifa uma coisa só, né? E é por isso, pessoal, porque elas são muito parecidas do ponto de vista de imagem, e aí a gente precisa fazer a biópsia. A gente precisa abrir, tirar um pedacinho, geralmente a gente faz mais nessas lesões maiores, multiloculares, etc. A gente faz mais uma exploração cirúrgica, remove um fragmento ali de dentro, e lesões únicas, bem delimitadas, em alguns casos a gente até faz a excisão da lesão. E depois, se precisar reintervir, vai reintervir. Mas até para o paciente confiar em você, você tem que explicar tudo isso. Tem que explicar tudo Senão ele isso. vai achar que é você que não sabe. Não, ele não sabe. Você falou algumas coisas, uma coisa interessante. Você falou assim: se a gente tem uma radiografia anterior, às vezes ele tem,
Às vezes ele tem num dentista que ele não confia mais, ele não quer pegar. Você Verdade. perdeu a rastreabilidade. Então, só uma dica aqui no meio dessa confusão toda. O exame pertence ao paciente. É verdade. Então, para com O essa história de histológico guardar esse exame para você. Ele pertence ao paciente, é dele o exame. Se vocês já recebem no consultório exames digitais, orientem o paciente que ele também receba esse exame de forma digital. Às vezes ele não sabe pode, e ele pode receber esse exame de forma digital, igual a gente pode, recebe um resultado de exame de sangue. E se, perfeito. e se não tem esse exame anterior, a gente perdeu a rastreabilidade, algumas lesões, algumas patologias são silenciosas, né, Manu? A maior parte delas, eu acho, dessas lesões intraósseas, porque a maior parte delas são benignas, né? Então, elas tendem a ter um crescimento mais lento, mais expansivo. Outra coisa que as pessoas confundem muito, eles veem o dente reabsorvido, eles ficam apavorados, achando que é algo maligno. Não. Lesão benigna demora tempo. Ela vai empurrando, ela vai conversando com o tecido gradualmente. Tecido dentário, por exemplo, ser reabsorvido demora tempo. A lesão maligna, ela vem que ela passa pelo dente em volta e deixa mais dente flutuando, ela rói cortical, ela quer mais invadir e tecido afora. Então, quando vocês verem lesões, por exemplo, que estão coladinhas em dentes e estão levando reabsorção da raiz dentária, isso indica um crescimento mais lento, porque demora para reabsorver dente. Então, tem que interpretar e tem que dizer, olha, aqui me diz que isso aqui já está um tempo aqui dentro. Ah, eu consigo ver uma reação óssea em volta. Isso aqui é um tipo de lesão que tem crescimento lento. Muitos fazem isso porque ele tem um crescimento expansivo, bem característico. E aí, o que esse osso quer dizer? Que está tentando conter esse Segurar, né? crescimento. É segurar, é um colchãozinho ósseo ali para tentar segurar. Então, são coisas que a imagem te diz que vão te ajudando. E que tu tem que dizer para o paciente. Ou quando eu vejo um dente flutuando, outro dia a gente teve um caso aqui de uma menina, 8 anos de idade, até de uma aluna, ela trouxe aqui para a faculdade para a gente ver, junto com o Jonas, professor da pediatria, e tinha o dente bem flutuando. Ela tinha uma área por vestibular e uma área de lingual que parecia um ponto de flutuação, tá? Mas quando eu vi aquela criança, aquele dente flutuando todo, me veio lesão de célula, esteostose de célula de Langerhans, esteostose X. Já me veio aquilo, eu disse pro Jonas, nós vamos biopsiar. Nós vamos biopsiar. Pelo menos esse tecido tinha, por lingual, parecia uma drenagem de secreção, mas eu já tive esteostose, onde a gente via essas áreas, pareciam umas fístulas, mas não eram fístulas verdadeiras, era a lesão sair, tá? Eu disse, vamos, ela tá aqui, vamos biopsiar essa parte gengival aqui, até usei o laser para a Júlia também fazer uma boa coagulação ali no local. E veio só quadro infeccioso. Eu disse, bom, então eu acho que é só uma infecção mesmo. E eles não tinham teste que respondia adequadamente. Eles tinham feito o teste, tinham dúvidas na resposta. A menina tinha um dente invaginato, depois eles foram ver. Tinha só uma fissurinha na oclusal. Que aí depois o Chico, professor da Endo, viu. Porque a gente não via de onde estava vindo, não tinha cárie, não tinha nada. A resposta estava esquisita do teste, sabe? Tinha só uma fissurinha e levou a necrose pro par mesmo. Então, vejam, não é fácil, não é simples. E eu comecei pensando num tumor, numa lesão que é considerada uma lesão tumoral, um perfil meio inflamatório, mas ela é tumoral. Mas assim, você tem que ir explicando para o paciente por que você está fazendo, o que você está fazendo. E às vezes a gente tem que avançar e às vezes a gente tem que retroceder. Né? Nesse caso, a gente tinha só periapical, tinha panorâmica, mas depois a gente foi fazer também uma tomo para entender melhor. E na tomo aparece direitinho a presença daquela mínima como malformação dentária, mínima, que não aparecia no exame 2D. 2D. O 2D sobrepõe, né? Não ia aparecer. A gente não consegue ver. De novo, né? A história do mapa, o que está por trás, a gente não vê.
E a tomografia, Manu, mostrou nesse caso não só isso, mas o real comportamento dessa lesão, né? Ele mostra realmente tudo que a gente tinha ali em volta acontecendo, né? Então, assim, o que eu vejo é a clareza, né? Como realmente faz a gente enxergar as doenças. E principalmente, por exemplo, tu tá doente de um defeito de Staphny, tu vê que tu consegue ver pelo 3D direitinho a glândula ali colocadinha por trás ali da mandíbula, né? Tu consegue ver num amelo, num ceratocisto, muito mais a relação da lesão com os tecidos adjacentes, né? Então, sem dúvida, eu acho que em a gente conseguindo, podendo fazer, a gente está bem contente agora aqui na faculdade. Durante muito tempo foi uma briga para ter tomógrafo, que é difícil também em serviço público, Sim. né? Mas graças a Deus agora as coisas já estão bem encaminhadas, as coisas já estão funcionando aqui, o que para nós ajuda muito, porque às vezes o nosso paciente não tem condições de pagar fora, né? Mas o que eu falo, você tem que buscar onde você estiver fazer um trabalho de excelência, né? E a gente sabe o quanto a tomografia faz a diferença. Os nossos colegas aqui, professores da radiologia, estavam sempre uma luta para conseguir realmente introduzir, trazer a tecnologia para cá, porque a gente sabe que é uma completamente diferente a maneira que você enxerga as lesões, né? E aí muda, né? Muda completamente e Completamente. muda o entendimento do paciente. Algumas lesões expandem cortical, né? E aí a gente consegue ver o grau de expansão. A gente consegue É ver qual lindo, vai né? ser a Eu adoro, eu estratégia. acho. As malucas é lindo, lesão é Lindo, é. lindo. É Olha que bonito. caso lindo, lindo para quem, né? Mas é porque a gente Ai, consegue entender o comportamento dessa lesão e conseguir fechar não só o diagnóstico, mas como vai ser o tratamento e como o acompanhar pós, e o isso. pós. E uma coisa que eu acho muito rica, a interação com os tecidos adjacentes. Com o nervo alveolar, Às tu vezes consegue abaixa, né? predizer, e às vezes tu consegue predizer, tu já vai dizer para o paciente, grandes chances da gente ter alguma complicação. Porque tu tem que dizer para o paciente, olha aqui, ó, chance de parestesia aqui é alta. Por quê? Porque tu sabe que mesmo que tu não lese, vai cutucar o bichinho ali. Vai Aí chegar um muito seio pertinho. maxilar, um seio maxilar, uma fossa nasal. Como é importante. Ou daqui um pouco uma lesão que nem seria para tu fazer a remoção de dentes, tu dizer assim, não, ela já está aqui envolvendo todo o ligamento periodontal, por mais que ela seja uma lesão benigna, se eu não tirar esse dente, a lesão vai ficar. E é curioso porque você falou de estruturas, eu falo de estruturas nobres adjacentes, que é toda a anatomia circundante, mas às vezes também a relação com dentes vizinhos, para você decidir se esse dente está envolvido ou não nessa lesão, né? E às vezes só com a tomografia, que a tomografia é como se você estivesse no transcirúrgico, assim. Tu consegue ter a noção do que tem ali. Diferente da panorâmica, que tu diz assim, ó, só no transcirúrgico eu vou ter certeza se esse dente está realmente em contato com a lesão ou não, se ele só está sobreposto. Mas como os cortes tomográficos, meu Deus, o Marco teve, o meu esposo teve um caso na semana, acho que foi semana passada até, na região anterior da maxila, que tu olhava pela panorâmica, parecia realmente um cisto duplo nasopalatino. Quando ele pediu a tomo, gente, tu vê direitinho o ducto, o canal, e abrindo o cisto. À medida que o corte tomográfico ia mudando, tu via o cisto brotando e fazendo assim, ó, lá de dentro. Então tem uns cortes assim que tu diz assim, meu Deus, tá aqui. Tá aqui. É, com certeza é. Porque tu E, via Manu, veio na minha cabeça a minha admiração por todos os autores, e você, como pesquisadora há muitos anos, como que antes, né, da tomografia, já havia uma descrição muito bacana na literatura, né? Aspecto de muito. folhas de sabão, né? E isso só pode ser Deus iluminando essas Não, cabeças, sem essa dúvida. ciência toda, Sem dúvida. porque mesmo seu exame 3D, a gente tinha na literatura descrições nos exames 2D que E, caracterizavam, né? e
E tu sabe que na pato é a mesma coisa. A gente tem muita lesão que os nossos antecessores aí, eles descreviam com uma riqueza. Uma Que riqueza. hoje eu me pergunto, eu acho que a gente é meio burro perto deles, assim. Porque a Eu gente tem também. tudo. E às vezes a gente não enxerga o que aqueles gênios enxergavam. Gênios, gênios, Tu gênios. imagina que naquela época não era assim, abre o computador e troca uma imagem. Ah, eu vou mandar para a Cláudia agora uma imagem, ela vai me ajudar. Eles tinham que às vezes mandar cartas. E a carta demorava para sair. Eu sei porque, por exemplo, o professor Ardi Eblin, aqui da patologia do Rio Grande do Sul, da URGS, ele foi assim um super pioneiro na década de 60, 70. E ele era super considerado internacionalmente. Ele trocava cartas, assim, tipo com Bindborg, esses caras todos. Assim. Então, tu imagina, numa época... Hoje a gente acha tudo tão simples. Manda uma mensagem, tu conversa com... Eu adoro, por exemplo, o professor Sones, da Mocosite. Converso com ele, troco mensagem o tempo inteiro. Mas, assim, se fosse em outro tempo, imagina que eu ia conhecer o professor Sones, assim. Eles eram geniais. Geniais. E aí vem uma reflexão, né? Que eu queria trazer aqui. Para a gente honrar, gente. Honrar todo mundo que veio na odontologia antes da gente. Honrar todos os pesquisadores e toda a ciência que foi feita, né, para que a gente se formasse como dentista. E honrar todo tipo de pesquisa e de estudo que é feito ainda hoje, né? E que vão guiar todos os nossos passos daqui para frente. Com Manu, certeza. A gente tem tanto para e aí, Manu, estudar. como os dentistas ganham com a sua presença nas redes, com você aqui, com você trocando com a gente, porque a gente precisa mostrar de onde nascem, né, os grandes estudos, os protocolos, e eles precisam saber disso. E a gente precisa honrar não só quem veio, mas honrar você e todo mundo que está na universidade, todo mundo que faz pesquisa, porque é assim que a gente chegou até aqui, né? Eu sou suspeita, porque eu acredito muito na ciência, acredito que tudo que a gente tem em termos de evolução da humanidade vem a partir de grandes estudos. Pode ser que eu passe nessa vida e não faça nenhum grande estudo, pode ser que alguns consigam ter um impacto maior, mas eu acho que hoje a gente viu o Covid, que foi o Covid. Rapidamente a gente... E o Brasil é um grande líder em pesquisa na área de saúde, sabe? Nós somos, na odontologia, nós somos o segundo país no mundo em quantidade e também qualidade de publicações. Ou seja, hoje, a odontologia brasileira, ela dita o que a gente tem de melhor, o que a gente pode fazer de melhor pelos pacientes. E nós temos muito que estudar, com certeza, muito ainda que estudar. Mas o que eu sinto muitas vezes é o cirurgião dentista, de uma maneira geral, né? Ele muitas vezes, ó, como a Fernanda, não honra e respeita tudo que veio antes, não honra e respeita a profissão. E o colega, a gente não tem que brigar por paciente, por isso, por aquilo. Tem muita gente boa. O colega pode ser bom e você pode ser muito bom. Só que tem gente que vai conectar com você, tem gente que vai conectar com outro e tá tudo bem. Tá tudo bem. Não existe só uma professora de patologia e estomatologia, não existe só uma professora de radiologia, né? De imagem. A gente tem muita gente boa. Agora, a gente, quando estiver fazendo, a gente tem que fazer o nosso melhor. Eu, quando venho aqui, eu tenho que vir e tentar fazer o meu melhor, né? Para honrar essa oportunidade. E tu falou uma coisa, Cláudia, que vocês ganham a gente estando aqui. Na verdade, eu acho que todo mundo ganha. Eu tenho aprendido tanto. A nossa interação, principalmente a nossa turma, eu brinco com os coleguinhas, né? Que a gente é coleguinha. O povo acha que a gente para de estudar, para de se desenvolver. Não. A gente está ali buscando coisas, mexendo, né, no nosso queijo todo o tempo. Então, a gente, juntos ali na Doc Evolution, que eu tenho visto de interação entre os colegas, tão saudável para todos. Cada um com a sua expertise, cada um com o seu saber e com o seu fazer. É uma Cada um tem seu objetivo, né? Exatamente. É uma ambiência muito rica. Então, cada encontro, meu Deus, eu saio adrenalizada de lá. Aí as pessoas me falam assim, nossa, porque tu tá tão animada, tu vai sair do DE? Não, eu vou sair do DE. Vou seguir dando aula aqui na faculdade, vou montando os cursos aqui na faculdade, outro curso fora porque a gente pode, a gente tem um X de horas que a gente pode dar aula fora. Mas essa interação me fez crescer.
Então, esse último ano, um ano muito desafiador para vir para as redes, mas me fez crescer tanto como ser humano, poder levar, assim, o que a gente acredita do processo diagnóstico, né, Cláudio? Relembrar para os colegas, reviver na mente dos colegas esse processo diagnóstico. Então, é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Eu só acredito no ganha-ganha. Acho que a Rafaela está aí vendo a live. A Rafaela trabalha comigo. E outro dia eu falei, Rafa, eu só acredito no ganha-ganha. Ela falou, só no ganha-ganha. Aprendi isso com você. Por É quê? isso. Por que isso? Porque tem que ser bom para todo mundo e fundamentalmente, gente, para o paciente. A nossa razão de existir, de ser, de estarmos aqui, foi o que fez o nosso coração brilhar lá, não sei quando, o de vocês, no meu vai fazer 30 anos, que me fez querer ser dentista, mas para servir, né? E quando a gente se conecta, eu vejo muito dentista conectado, até alguns se conectam muito com a tecnologia, com a novidade, mas, gente, tudo tem ciência por trás para lançar um equipamento. E tá tudo bem se você não é da pesquisa, mas consuma, né? Exatamente. Você tem que Pessoas estar que são sérias, que têm conteúdo, que estão, né, que estão baseados nesse processo de que a ciência trouxe e que a ciência valida o que tem que ser feito. E, gente, estudar, o que a Manu falou, estudar para sempre. Hoje, com outras coisas que ajudam a gente a estudar com muito mais facilidade, né? Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto é assistir as lives, de assistir podcast, porque é rápido, você aprende, Tem uma sacada, né? sempre tem. Olha aqui que interessante. A Verônica, eu vi seu caso. A Verônica disse que pediu a primeira tomografia do diagnóstico de um canal depois da minha aula na comunidade da Bruna Lavinas. Olha. E é isso, né? Já valeu a pena, você sabe, Verônica, que eu gravei um áudio para a Bruna, até emocionada, e eu queria te agradecer, já que você está ouvindo agora, porque quando a gente está motivado pelo aquilo que a gente acredita, o verdadeiro propósito, às vezes vem uma dúvida, sabe, Verônica? Assim, será que eu estou muito louca? Essa história de tomografia, eu estou batendo numa tecla porque é o que eu acredito. E aí, nesse dia, eu estava me sentindo um pouquinho assim, Verônica. E aí, a Bruna compartilhou comigo um caso de incisivos inferiores com 2 condutos. E tinha ali um dente tratado endodonticamente há 1 ano e meio, 2, mais ou menos, e a paciente voltou com uma fístula. E pelo raio-x não era possível visualizar. Mas quando se viu, né, num corte catetal ou transaxial virado, a gente via esses 2 condutos, né? Ah lá, já decidi agora. Acompanho muito o Vivan. O Vivan só é essa pegada, tomografia. É uma endodontia de excelência, né, gente? E aí E as eu reabsorções. acho que o mais importante, e você falou do Vivan, e aí vem uma coisa que ele prega muito, e eu acredito, você tem que acreditar, como a Verônica acreditou, que pode, que dá para pedir o exame. Claro. Porque às vezes você fala assim, eu não vou pedir, meu paciente não vai fazer. E aí não é a sua situação de uma universidade, de um paciente que não pode pagar. Sim. É um paciente de um consultório que talvez nem Que tá saiba que a buscando. tomografia existe. Ele quer excelência. Ele Ele quer o quer melhor para excelência. ele. Ele quer. Isso Se eu for conecta no a gente com propósito. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Nossa, Manu, que papo delicioso. Que honra conversar com você. Honra toda minha que a gente possa seguir aí juntos na jornada, conectando cada vez mais, conectando os nossos propósitos, a nossa gente, em prol de uma odontologia cada vez melhor. Cada vez melhor. O que une, gente, todo esse propósito que a gente falou aqui, todos nós acreditarmos numa odontologia que ela é incrível, é aquela que a gente sonhou. Para quem está achando aí, a odontologia está ruim, não acredita nisso. Não acredita nisso. É só conviver com as pessoas que têm esse propósito
para o coração ficar super quentinho. Com certeza. E entender que a gente pode salvar vidas, a gente pode fazer a diferença na vida do outro e a gente pode viver dessa odontologia, né, Manu? É isso aí. Façam exames vivos. Visualize, faça a inspeção integral, varie possibilidades técnicas, exames, e aí antecipe coisas, né? Aí com isso você consegue antecipar também. Antecipar e atender com aquilo que o paciente precisa. Manu, obrigada. Deus te abençoe. Uma semana incrível para você. Para nós todos, muita luz, força e proteção. Obrigada para todos que estamos em contato. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau, pessoal.